Olá, hoje a gente vai encarar um daqueles temas de direito tributário que são, assim, o terror de quem estuda para a área fiscal ou para a OAB. Ah, com certeza. Suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. São três nomes muito parecidos, sabe? Com umas listas que parecem feitas para confundir a gente. E confundem mesmo. A gente sabe que na hora da prova, uma vírgula num lugar errado, uma palavra trocada, já era, é questão. A gente se baseou hoje num guia de estudos bem focado, sabe? Direto ao ponto, no que o Código Tributário Nacional, o CTN, fala sobre isso. A nossa missão aqui é tentar criar um mapa mental que funcione de verdade, Sim, para nunca mais confundir esses institutos. E o material já dá a pista principal, que é: o segredo é entender a linha do tempo do crédito, onde cada coisa acontece. Isso faz toda a diferença. é a melhor abordagem, sem dúvida nenhuma. Pensar nessa linha do tempo é fundamental. Vamos visualizar. Tudo começa com o fato gerador, né? Certo. Aquela situação que a lei diz que cria a obrigação de pagar um tributo. Daí vem o fisco e, através do lançamento, ele formaliza essa cobrança. Ele constitui o crédito. É como se ele dissesse: ok, você me deve X por causa disso. Entendi. Saber se um evento acontece antes ou depois desse lançamento já resolve, olha, 80% da confusão entre suspensão, exclusão e extinção. É o nosso ponto de partida. Ok, vamos analisar isso então. Começando pelo que acontece depois que o crédito já nasceu, já foi lançado. A primeira parada é a suspensão da exigibilidade, lá no artigo 151 do CTN. Isso. O guia usa uma analogia que eu achei ótima. É como se o fisco apertasse um botão de pausa. A dívida existe, está constituída, mas a cobrança ela fica congelada. Exatamente. Congelada. O fisco não pode te executar, não pode se inscrever em dívida ativa, não pode protestar. Ele tem o direito ao crédito, mas o exercício desse direito está temporariamente paralisado. E isso tem uma consequência prática gigantesca, Gigantesca, e é o que as bancas de concurso adoram cobrar. que é a famosa certidão, certo? Eu lembro de ter errado uma questão por causa disso. A dívida existe, então a certidão não pode ser negativa. Como é que fica? Aí que está o pulo do gato. A certidão emitida é a certidão positiva com efeitos de negativa. A CPE-N, o nome já é uma aula, né? É verdade. Ela é positiva porque, sim, existe um débito registrado, mas ela tem efeitos de negativa porque a lei manda que ela valha como se negativa fosse. Na prática, então. Na prática, com a CPE na mão, a empresa pode participar de licitação, pegar financiamento em um banco público, a vida continua normalmente. É um alívio imenso para quem está discutindo um débito. Entendi. Então a CPEM é tipo um atestado de, ok, tem uma briga aqui, mas está tudo sob controle. Perfeito, é isso. Agora, vamos para as causas. O material diz que o rol é taxativo, ou seja, são só as 6 que estão na lei e ponto final. Uma delas, que parece uma armadilha de prova, é o depósito do montante integral. Por que esse integral é tão crucial? Porque a pegadinha clássica é a que separa quem está atento de quem não está. Imagina que você discorda de uma cobrança de R$100 mil. Ok. O depósito judicial é sua garantia para poder discutir na justiça sem ser executado. Mas a lei não dá margem. Para a cobrança ser suspensa, o depósito tem que ser dos 100 mil. Mais juros, mais correção. Tem que cobrir tudo. Tudo mesmo. Se você deposita 90 mil, achando que está, sei lá, agindo de boa fé, a suspensão simplesmente não acontece. O fisco pode e vai te executar pelo valor total. Nossa, é uma regra bem dura. Quer dizer, não tem negociação. Ou deposita tudo, ou a cobrança continua. Exato. O racional é: se você quer paralisar o meu direito de cobrar, você precisa me dar uma garantia absoluta do mesmo valor do meu direito. É uma troca. E as bancas amam criar cenários, sabe? A empresa X depositou 98% do valor. E a resposta vai ser sempre: Sempre que a exigibilidade não foi suspensa. É um detalhe que pode valer a aprovação. faz todo sentido. Outra causa que sempre me deixou um pouco confuso é o parcelamento. A gente pensa que parcelar é pagar, né? Extinguir a dívida aos poucos. Mas o guia coloca na caixinha da suspensão. Dívida original, aquela de 100 mil, ela continua existindo. O que você tem é um acordo para pagá-la em pedaços.
Certo. Enquanto você estiver pagando as parcelas em dia, o fisco não pode te executar pela dívida toda. A cobrança daquele montante original está suspensa. Ah, agora ficou claro. A dívida principal fica adormecida enquanto o acordo está vivo. E se o contribuinte atrasa uma parcela? Aí o encanto se quebra, o parcelamento é rescindido. E aquela dívida original de 100 mil, agora atualizada, acorda imediatamente. A suspensão acaba e o fisco retoma o direito de cobrar o valor total. Entendi. Por isso a suspensão depende de uma condição. Exatamente. E é aqui que fica bem interessante. O guia aponta para o parágrafo único do artigo 151, que parece uma nota de rodapé, mas tem cara de questão discursiva. Tem mesmo. Ele diz que suspender a cobrança principal não libera das obrigações acessórias. O que isso quer dizer na prática? Significa que o botão de pausa só funciona para a obrigação de pagar. As outras obrigações, as acessórias, continuam valendo 100%. Por exemplo, Por exemplo, uma empresa que parcelou seus débitos de ICMS precisa continuar entregando as declarações mensais, emitindo nota fiscal, tudo certinho. ou seja, o fisco pode até te dar um fôlego no pagamento, mas não abre mão de fiscalizar. Ele quer continuar monitorando suas operações. Exatamente. É uma distinção fundamental. As bancas adoram perguntar se o parcelamento dispensa a entrega de declaração. A resposta é sempre um sonoro não. Ok, então a suspensão é uma pausa em algo que já existe. Mas e quando a gente impede que a cobrança sequer seja formalizada? Isso nos leva para a segunda categoria, que age antes do lançamento. Isso, a exclusão do crédito tributário. A gente volta na linha do tempo. Perfeito. Na exclusão, o fato gerador até pode acontecer, mas a lei entra em campo e impede que o fisco faça o lançamento. Se a suspensão é o botão de pausa, a exclusão é o cancelar antes de começar. O crédito nem chega a nascer. E a consequência prática disso na certidão é direta, imagino. Se o crédito nem nasceu, a certidão tem que ser... Negativa. Sem adjetivos. A certidão negativa de débito, a CDN, ela atesta que, para aquela situação, não existe dívida constituída. É o cenário ideal. E o rol aqui é ainda mais enxuto. Só duas causas, também taxativas: isenção e anistia. Esse é o par que vive confundindo todo mundo na hora da prova. Sempre. O material tenta criar uma regra simples para diferenciar. E a regra funciona muito bem. O que diferencia as duas é o alvo do benefício, sabe? A isenção, ela ataca o tributo. Ela é a dispensa legal do pagamento do valor principal. Um exemplo. A lei pode isentar de imposto de renda os ganhos com a venda de um único imóvel por um valor baixo. A pessoa vendeu, teve o ganho, que é o fato gerador. Mas a lei diz, para você não precisa pagar o imposto. Certo. Isenção mira no tributo. E a anistia? A anistia mira na multa. É o perdão das penalidades das infrações cometidas. Imagina que alguém entregou uma declaração com atraso e por isso seria multado. Uma lei de anistia pode vir e perdoar essa multa específica. Ah, entendi. Veja bem, ela não perdoa o imposto, que talvez fosse devido, só a penalidade pelo atraso. Então a regra de ouro para a prova é: isenção é igual a tributo, anistia é igual a multa. Exatamente. Memorizando isso já se resolve muita questão. E curiosamente o guia aponta que aqui também tem um parágrafo único, o do artigo 175, dizendo que a exclusão não dispensa as obrigações acessórias. A lógica é a mesma da suspensão. Exatamente a mesma. Ser isento de pagar IPTU sobre um imóvel, por exemplo, não te dispensa de manter os dados cadastrais desse imóvel atualizados na prefeitura. O benefício fiscal não te desobriga de colaborar. Isso mesmo. Ok. Então já vimos como pausar a cobrança com a suspensão e como impedir que ela nasça com a exclusão. Mas e o gran finale? O que acontece quando a dívida morre de vez? Chegamos na extinção. A extinção do crédito tributário no artigo 156. O fim da linha. Aqui a obrigação se encerra definitivamente. O crédito que um dia existiu agora deixa de existir no mundo jurídico. E, naturalmente, se não há mais dívida, a certidão é a A.
Negativa de débito, a CDN. Exato. Certo. Mas aqui o guia aponta uma diferença fundamental. Enquanto na suspensão e na exclusão o rol de causas é taxativo, aqui na extinção ele é considerado exemplificativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela lista de 11 incisos do artigo 156 é um ponto de partida, não de chegada. A lei apresenta as formas mais comuns de se extinguir um crédito, como pagamento, compensação. O básico. Isso. Mas outras leis ou até jurisprudência podem criar outras formas de extinção. Há mais flexibilidade para acabar com uma dívida do que para suspendê-la ou impedir seu nascimento. Interessante. E dentro dessa lista, o material destaca 2 pares que são os campeões de confusão. O primeiro é a remissão versus anistia. A gente acabou de ver que a anistia perdoa a multa. A remissão parece fazer algo parecido. Onde está a pegadinha? A pegadinha está no momento e no objeto. A anistia, como a gente viu, é uma causa de exclusão. Ela age antes, perdoando a multa. Certo. Já a remissão é uma causa de extinção. Ela age depois do crédito já constituído e perdoa a dívida inteira, o tributo e os acréscimos. É o perdão total da dívida já lançada. Um município pode criar uma lei remitindo, por exemplo, dívidas antigas de IPTU de baixo valor. Ele não está perdoando a sua multa, está perdoando um imposto, a dívida toda. Entendi. Anistia, na exclusão, é perdão da multa. Remissão, na extinção, é perdão da dívida toda. Perfeito. O segundo par clássico é decadência e prescrição. Ambos envolvem a passagem do tempo, 5 anos. Um prato cheio para confundir. Demais. Mas se a gente voltar para a nossa linha do tempo, a diferença fica cristalina. Vamos lá. A decadência acontece antes ou na hora do lançamento. É a perda do direito que o fisco tem de constituir o crédito. De lançar. De lançar. A Fazenda Pública tem, em regra, 5 anos a partir do fato gerador para efetuar o lançamento. Se ela dormir no ponto e não fizer isso, ela decai do direito. O crédito não pode mais ser criado. E a prescrição? A extrição acontece depois do lançamento. O crédito já foi constituído, o contribuinte notificado, não pagou, agora começa a contar um novo prazo de 5 anos para o fisco cobrar judicialmente essa dívida. Através de uma execução fiscal. Exato. Se o fisco demorar mais de 5 anos para ajuizar essa ação, o crédito prescreve. Ele perde o direito de processar o devedor. Resumindo, então, decadência é perda do direito de lançar. Prescrição é perda do direito de cobrar na justiça. É isso. A linha do tempo não mente. Essa explicação muda tudo. E tem uma conexão que o guia aponta que eu achei fantástica, porque amarra o começo com o fim da história. Uma das causas de extinção é a conversão do depósito em renda. Isso nos leva de volta para a suspensão, né? Exatamente. É o ciclo se fechando. Lembra daquele depósito integral que o contribuinte fez lá no início para suspender a exigibilidade e discutir na justiça? Lembro. Se no final do processo ele perder a causa, o juiz determina que aquele dinheiro que estava parado seja transferido para os cofres públicos. Essa transferência é a conversão do depósito em renda. Que na prática é um pagamento. Na prática, o depósito vira pagamento. E o pagamento é a forma mais clássica de extinguir o crédito. Uma causa de suspensão se transformou na principal causa de extinção. É um desfecho perfeito. Para fechar o raciocínio e ajudar na revisão final, vamos passar por aquela tabela comparativa que o material sugere. É quase um gabarito. Vamos lá. Um ping-pong rápido. Primeiro, o momento de atuação. Suspensão e extinção agem depois do lançamento, sobre um crédito que já existe. A exclusão age antes, impedindo o lançamento. Certo. Segundo, a situação do crédito. Na suspensão. O crédito existe, mas está com a cobrança paralisada, congelado. Na exclusão. O crédito é impedido de nascer. Ele não é constituído. E na extinção? O crédito deixa de existir. Morreu. E o ponto final, o mais importante para a prova, a certidão emitida. Na suspensão... Certidão positiva com efeitos de negativa, a CPN. Existe dívida, mas com a cobrança suspensa. E na exclusão e na extinção. Nas duas, o resultado é a certidão negativa de débito, a CDN. Porque no crédito nem nasceu,
e na outra ele já morreu. Exato. Em ambos os casos, não há dívida exigível. Saber que um parcelamento que é suspensão gera CPN, enquanto uma isenção que é exclusão gera CDN, isso é o tipo de conhecimento que define a aprovação. Recapitulando tudo, o que fica claro é que decorar as listas dos artigos é muito menos eficiente do que entender essa lógica da linha do tempo. Né? Dominar o momento em que cada instituto atua e a consequência prática, principalmente o tipo de certidão, é o que vai fazer a diferença. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, sabe? Algo para quem está estudando e além do texto da lei. O material destaca que o rol da extinção é exemplificativo, enquanto os da suspensão e exclusão são taxativos, fechados. Sim. O que essa diferença na técnica do legislador nos diz? Por que há mais flexibilidade para acabar com uma dívida do que para simplesmente pausá-la ou impedir seu nascimento? Boa pergunta. Fica a reflexão. Talvez isso indique uma preocupação maior com a segurança jurídica. As regras para o contribuinte paralisar o Estado ou receber um benefício precisam ser muito claras, muito restritas. Já para resolver a pendência de vez, o sistema se permite ser um pouco mais pragmático, mais aberto a novas soluções. É uma pista sobre como o próprio direito tributário pensa.